Oi pessoal, aqui é o Rodrigo, esse é o canal da Reable e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências na minha família, sobre aqueles momentos em que a gente pega todo o nosso rancor, a nossa raiva, a nossa insatisfação e dá um jeito de jogar tudo isso na cara da pessoa que está fazendo uso problemático de alguma substância química, lícita ou não, porque a gente quer educá-la, a gente quer mostrar o quanto aquela situação é absurda e é extrema, mas nada disso dá certo, nada disso dá resultado. Eu vou compartilhar o que aconteceu na minha casa, vou falar um pouquinho mais sobre isso e eu espero ajudar você ou alguém que você conhece que passe por essa situação e não sabe exatamente o que fazer nesse momento. Vamos lá comigo? Eu já perdi as contas de quantas vezes lá em casa a gente passou por várias situações onde a gente tentava reunir uma argumentação, fazer alguma coisa que mostrasse para nossa mãe o quanto era absurdo aquele nível do consumo de álcool que ela estava fazendo, mas nunca dava certo. Acho que sempre começa assim, né? Começa na forma mais simples, assim, que você tenta articular comentários, que você tenta ser crítico, que você tenta mandar a real para ela do que está acontecendo, do absurdo que aquela situação está se tornando. A gente tenta deixar claro o quanto a gente está entendendo que ela está perdendo o controle das coisas e tal. Aí isso não dá certo. Aí passa mais um tempo. Aí a gente passa a ficar bravo e passa a se irritar, e aí a gente vai perdendo a paciência, aí começa a gritar, aí começa a ir para uma argumentação mais baixa, aí já começa a fazer uma chantagemzinha assim, que é para ver se dá algum resultado. E obviamente, né, depois de algum tempo não dá resultado. Aí, coisas que aconteceram lá em casa foram as seguintes, assim, eu já cheguei, por exemplo, a reunir todas as latinhas de cerveja da casa, todas, juntei todas no quarto dela quando a mãe tinha saído de casa. O meu objetivo na minha cabeça era fazer com que ela olhasse tudo aquilo e sei lá, eu virasse uma chavinha na cabeça dela de que aquilo lá não estava normal. Obviamente, né, quando ela chegou em casa, nada disso deu certo. Ela só se irritou pra caramba com o que eu tinha feito. Moralmente, eu não era obrigado a juntar tudo, né, porque era uma lição de moral, ela entendeu que era uma lição de moral, ficou irritada, mas ela acabou juntando tudo depois, mas obviamente não deu em nada, né. Aí outra coisa que eu cheguei a fazer também foi fazer uma carta, assim, onde eu fazia um drama emocional, não de fazer, tipo, exagero sentimental, mas onde eu fazia um drama, assim, de argumentação, onde eu deixava muito claro, tipo, você tá fazendo isso, você tá acabando com a sua vida, você tá prejudicando tudo aquilo que você construiu, você tá dificultando novas conquistas, enfim. Hoje, olhando para trás, eu entendo que eram manifestações, assim, que traduziam o meu estado interno, emocional, em relação àquele consumo que a mãe estava fazendo de álcool, mas ao mesmo tempo não eram ações que faziam com que a pessoa refletisse assim eventualmente, sabe? Ela aquilo que eu fazia podia fazer com que ela refletisse sobre aquele consumo, mas colocava ela numa situação muito confortável da autodefesa. E isso fazia com que ela colocasse mais energia para se defender, para se posicionar, para contra-argumentar, do que para refletir sobre aquilo que eu queria dizer para ela sobre aquele consumo, que na minha concepção e na concepção das pessoas à volta ali de casa, não estava mais normal, não estava mais equilibrado. Mas aquilo que eu fazia, a forma com que eu tentava deixar isso claro, não funcionava, passava mensagem contrária. Lembrei também que, e provavelmente você já passou por isso, se você tem familiares que fazem um consumo problemático, que foram aquelas várias situações onde você encontrava a substância escondida em algum lugar e você pegava e jogava fora. Eu cansei de contar quantas latinhas eu pegava, encontrava e jogava fora, seja abria a latinha e deixava a latinha escorrer, ou encontrava outra bebida alcoólica e deixava escorrer, ou coisas mais, não é engraçadas, porque não é uma situação engraçada, mas tipo, que saco. Outras situações foram vezes em que eu encontrava de repente lá, tipo, alguns destilados, e aí eu pegava e enchia de água, assim, para dar aquela amenizada no teor alcoólico, assim, na minha cabeça eu queria, sei lá, tava amenizando o problema, ou queria fazer com que quando a minha mãe, meu pai experimentassem, de repente, eles vissem, não é bom isso aqui, eu acho que eu vou parar. Mas eram coisas mais da imaginação, assim, eram respostas fáceis para os medos que a gente tinha, para as ânsias que a gente tinha de querer mudanças, do que realmente coisas práticas e efetivas, assim. Também teve a vez em que minha mãe tinha saído de casa. Isso não é nem tanto
algo que eu fiz para punir ela, mas mais uma reação comportamental ao efeito do uso excessivo, né? Minha mãe tinha saído de casa, eu tinha muito medo quando isso acontecia, porque quando ela voltava, acontecia muitas brigas em casa e isso gera sempre muita tensão, muita mesmo. E quem já passou por episódios assim em casa sabe o quão estressante, desgastante e terrível é. Mas quando ela saía de casa, eu não sabia exatamente que horas que ela ia voltar de madrugada, mas quando ela voltasse eu queria estar lá para cuidar dela e evitar qualquer outro estresse que poderia acontecer dentro de casa e que poderia evoluir de uma forma que ninguém queria. Então, o que eu fazia? Eu pegava um colchão de solteiro, colocava na frente da única porta onde ela poderia entrar. Eu trancava a outra porta, tirava a chave e eu ficava dormindo na frente da porta, no único lugar possível onde ela poderia entrar. E na esperança, né, de, sei lá, quando ela chegasse, eu fosse o primeiro a acordar e o primeiro a ajudar ela a ir para só dormir o quanto antes, sem nenhuma outra situação estressante que pudesse acontecer. Eu pensava assim, todas essas coisas que eu estou fazendo, elas vão passando com o tempo essa mensagem para a pessoa, ela vai entender todos esses recados, ela vai cansar de tudo isso que eu estou falando e vai tomar uma medida diferente, que vai diminuir o consumo, que vai parar e mudar esses comportamentos, mas obviamente não é dessa forma que acontece e eu acabava me frustrando 3 vezes mais do que se eu tivesse tomado posturas diferentes, posturas que a gente já compartilhou aqui no canal, mas que vale a pena reforçar. Postura número 1. Não entre em confrontos dessa forma com que eu falei que eu fiz e que talvez você já tenha feito também. Sempre que você ataca, a pessoa ela se defende primeiro. Ela não vai pensar naquilo que ela está fazendo, ela não vai refletir logo no primeiro momento. Ela vai querer se colocar na defensiva para se safar, para justificar os seus argumentos, ela vai querer contra-argumentar, ela vai querer explicar, ela vai, às vezes, se ela não tem mais gordura emocional ali para dizer, tipo, para se defender, ela vai tentar se justificar, ela vai tentar colocar um motivo, ela vai tentar, tipo, colocar uma promessa ali de não vou fazer mais isso. São fugas daquela situação estressante que a pessoa que está fazendo o uso problemático recorre a essas fugas para sair daquela cobrança. A cobrança excessiva, ela não gera mudança de comportamentos. Não gera. Não gera. Por mais que você queira, por mais que eu queira que tivesse gerado, não gera. Postura número 2. Não cobrar e não ser agressivo não significa ceder espaço, não significa que você vai facilitar o consumo, não significa que você vai fechar os olhos, significa só que você não vai querer responder ao consumo problemático com agressão. Significa que você vai ter ali uma área, né, aberta a conversar sobre aquilo de forma madura e de forma a fazer com que a pessoa reflita sobre a situação em que ela está, para ajudar a pessoa a se questionar sobre o consumo que ela está fazendo, ajudar ela a encontrar outras possibilidades, a conversar com ela sobre o que faz com que ela queira aquela substância, quais são aqueles amigos que são amigos de uso, quais são aquelas situações específicas que são ligadas na cabeça dela a correr para um uso de substância, quais são aquelas áreas da cidade onde se ela for lá ela vai lembrar que tem uma boca ali perto, que tem alguém ali que consegue encontrar um para ela. Quais são os sentimentos que ela sente eventualmente que disparam um gatilho de uso, seja por vontade de autoculpa, de autopiedade, de autojulgamento excessivo, ter fracassado de algum jeito com alguém, em alguma situação no dia a dia. A gente precisa conseguir conversar com o nosso familiar, com a nossa familiar, para que a gente consiga ser esse ponto que facilite ele a refletir sobre essas coisas. Senão ele não vai ter outras pessoas para fazer isso, sozinho muito dificilmente ele vai fazer. O que é mais comum é que a gente alivie aquela pressão, alivie aquela necessidade de controlar e comece a se posicionar como um amigo mesmo, como uma amiga, como um parceiro dentro daquele desafio, né? Afinal das contas a gente é uma família, a gente vai passar por momentos ruins, a gente vai passar por momentos bons. Não significa que a gente vai engolir sapo na nossa vida, não significa que a gente vai dizer sim para tudo, que no limite do possível a gente vai ajudar a pessoa a encontrar respostas dentro de si mesma e vai estar ali
para ajudar, para apoiar a jornada dessa pessoa rumo a uma vida um pouco mais equilibrada, onde algumas coisas podem satisfazer esses sentimentos que a levam a fazer um uso problemático e são mais harmoniosas, são mais tranquilas para o seu próprio bem-estar e para o bem-estar da família como um todo. E eu quero saber o que você já fez aí na sua casa, na sua situação, para jogar na cara do seu familiar, para mostrar para ele o quanto você estava insatisfeita com o consumo que ele estava fazendo e eu quero te dizer para você não sentir nenhuma vergonha disso, porque nós somos humanos, nós erramos, nós acertamos e quando a gente consegue compartilhar essas coisas, por mais que elas sejam bastante pessoais, elas ajudam outras pessoas. O que a gente fez ontem não significa que hoje a gente faria da mesma forma. Então, o aprendizado constante, a busca pelo aperfeiçoamento, elas fazem parte dessa nossa jornada, desse nosso caminho da evolução. O importante é que a gente foque nesse processo de reatar com as pessoas, de pedir desculpa, pedir perdão, aceitar o perdão, não guardar mágoa e cuidar do nosso bem-estar emocional, porque afinal de contas, todas as vezes que eu ficava lá jogando latinha de cerveja da mãe, quando eu ficava juntando aquele lixo do consumo para jogar na cara dela, para deixar explícito aquilo que ela estava fazendo para ela sobre o meu ponto de vista, todas as vezes que eu fazia isso, eu também recebia e absorvia essa energia pesada, da raiva, da insatisfação e não me ajudava a lidar com ela sobre uma perspectiva mais efetiva. Esse é o ponto. Mas então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Mas eu quero entender agora, me diz você quais foram as coisas que você já fez na sua casa para demonstrar o quanto você estava insatisfeito, o quanto você estava triste ou bravo ou irritado com seu familiar. E a gente vai aqui aprender uns com os outros para fazer diferente no futuro, se for preciso. Tá bem? Até mais, boa semana e tchau, tchau.